Eu estudei muito, continuo estudando, acompanho aqui na Itália os melhores profissionais da pizza, mas principalmente eu testei muito, coloquei muito a mão na massa, eu fiz muita prática, quebrei muito minha cara antes de chegar a um resultado digno de ser chamado pizza. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano. Aqui eu ajudo pessoas como você a conhecer melhor a culinária tradicional italiana. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos sobre o assunto pizza italiana para ser preparada em casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional, utilizando simplesmente o forno doméstico. Nesse programa, geralmente, eu respondo a dúvidas que eu recebo por e-mail de pessoas que querem aprender do zero os principais estilos de pizzas italianas, utilizando simplesmente o forno de casa e sem precisar de nenhum equipamento profissional. Mas hoje eu queria que você conhecesse um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre o meu percurso, sobre como eu me aproximei ao mundo da gastronomia e principalmente como eu me tornei um especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Então fique aqui comigo, porque contando um pouco desse meu percurso de quase 30 anos no mundo da gastronomia, eu vou compartilhar várias dicas interessantes. Eu sou Antonio Stravato, sou italiano, sou técnico formado em gastronomia e hotelaria, me formei na Escola de Cecco aqui na Itália e sou especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Antonio, mas por que pizzas e não pizza? A pizza não é só uma, a pizza não é só aquela redonda? Não, na Itália existem vários tipos de pizzas e se você acompanhar meu canal, você vai ter a oportunidade de conhecer todos os tipos de pizzas italianas para você preparar no forno da sua casa sem precisar de utilizar equipamentos profissionais. Então, se você não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreve agora para ser avisado com antecedência e não perder nenhum outro vídeo novo sobre o assunto pizza italiana caseira. Antes de falar um pouco de mim e um pouco da minha história relacionada ao mundo da gastronomia e da preparação das pizzas italianas em casa, queria falar só duas coisas. Nessa série de vídeos, ou seja, nesse vídeo que você está assistindo agora, em outros vídeos, eu não vou falar de assuntos técnicos, de detalhes que poderiam ser de interesse talvez somente para profissionais ou para quem já se aproximou ao mundo da pizza e está querendo se tornar um profissional da pizza. Eu nessa série de vídeos, nesses conteúdos, eu vou falar simplesmente sobre a forma descomplicada de preparar pizzas italianas em casa. Então, se você já é um profissional da pizza ou você está se aproximando ao mundo da pizza procurando informações mais técnicas, mais detalhadas, porque talvez você está querendo se tornar um profissional e trabalhar com pizza, eu lhe aconselho de parar de assistir agora esse vídeo, porque esse vídeo e os conteúdos do meu canal relacionados ao assunto pizza são exclusivos para amadores, para iniciantes que querem aprender do zero a forma correta e descomplicada de preparar uma pizza italiana em casa sem precisar de investir, de comprar equipamentos profissionais. Mas isso não quer dizer que eu não seja preparado sobre assuntos técnicos em relação à pizza, sobre farinhas, sobre tempos e temperaturas e outros assuntos técnicos que eu não vou falar agora. Muito pelo contrário, eu estudei muito, continuo estudando, acompanho aqui na Itália os melhores profissionais da pizza, mas principalmente eu testei muito, coloquei muito a mão na massa, eu fiz muita prática, quebrei muito minha cara antes de chegar a um resultado digno de ser chamado pizza. E por isso estou pronto a responder a qualquer pergunta sobre o assunto pizza italiana. E se você decidir acompanhar o meu canal e meus conteúdos e tiver alguma dúvida específica sobre o assunto pizza italiana
para preparar em casa, você pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer de poder responder e lhe ajudar a solucionar sua dúvida. Agora que você conhece em parte um pouco quem eu sou, eu gostaria muito de lhe explicar o que eu não sou. Mas antes de continuar, eu queria lhe pedir o mesmo favor de sempre. Se você está gostando desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar dessas dicas, que vão gostar desse conteúdo, e deixe seu like, porque dessa forma a rede social que você está acompanhando vai poder espalhar mais ainda esse conteúdo e fazer com que outras pessoas possam se beneficiar dessas dicas. Agora vou lhe explicar um pouquinho o que eu não sou. Apesar de ter trabalhado em várias cozinhas de restaurantes, eu não sou chefe de cozinha e não sou cozinheiro profissional. E por que apesar de ter trabalhado em várias cozinhas de restaurantes, eu não gosto assim, não me sinto chefe? Porque por trás desses profissionais que eu tive o prazer e a honra de conhecer, ou pelo menos assim, parte, aqueles que eu tive o prazer de poder trabalhar junto, esses profissionais, eles têm por trás vários anos de sacrifício, de suor, no calor infernal, né, das cozinhas. Eu não sei como é que é o calor no inferno, sinceramente não estou muito interessado em saber. Eu só sei que o calor que tem nas cozinhas, principalmente no verão, é muito forte, é muito intenso. Então, apesar de eu ter experimentado essas sensações também na minha pele, eu não me sinto na situação, não me sinto digno de ser chamado de chefe. Ao contrário do que muitas pessoas fazem por aí na internet, gente que aprende a fritar um ovo, compra logo uma casaca de cozinheiro, veste logo a casaca de cozinheiro, coloca o chapéu e se vende na internet como chefe de cozinha, como chefe fulaninho. Nada contra a quem faz isso, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Agora, eu não sou dessa forma assim, eu não sou assim. Outra coisa que eu não sou um pizzaiolo profissional. Apesar de ter trabalhado em várias pizzarias, eu vou falar em toda sinceridade, eu nunca cheguei perto de um forno profissional, de um forno de pizzaria. Por quê? Porque eu sempre trabalhei como garçom. Trabalhei nas pizzarias, mas sempre trabalhei como garçom. Como já falado em outros conteúdos, em outros vídeos, a única coisa que eu tentava fazer nas pizzarias era tentar roubar um pouco do trabalho dos profissionais, né? Dos pizzaiolos. Eu tentava acompanhar com os olhos, roubar os segredos, para depois eu colocar em prática em casa. E a única coisa é essa aí, mas nas pizzarias eu sempre trabalhei como garçom. Então volto a dizer novamente que a minha especialidade não é preparar pizza de pizzaria. Eu não sou um pizzaiolo profissional. A minha especialidade é preparar pizzas italianas em casa. Mas isso não quer dizer que eu não seria capaz de trabalhar como pizzaiolo. Muito pelo contrário. Hoje eu tenho, digamos assim, conhecimentos e capacidades até de montar uma pizzaria. Eu poderia até fazer consultoria de como abrir uma pizzaria, onde posicionar a pizzaria, que tipos de equipamentos comprar, se usados, se novos. Eu poderia montar uma pizzaria do zero. E por que eu não me tornei um pizzaiolo profissional ou por que eu não abri uma pizzaria? Simplesmente porque a pizza para mim sempre foi uma paixão, mas não é a única paixão que eu tenho envolvida ao mundo da gastronomia. Eu tenho muita paixão pela pizza, mas tenho muita paixão também pela cozinha. Eu gosto muito de cozinhar, eu amo cozinhar. Me sinto mais confortável em uma cozinha que perto de um forno de pizzaria. Me sinto bem perto de uma cozinha, tanto uma cozinha profissional, tanto a cozinha doméstica. Eu gosto muito de cozinhar em casa também. Aliás, principalmente em casa. Para mim
nesse momento a cozinha é mais uma paixão do que uma profissão. E também eu tenho paixão por preparar sanduíches. Sempre trabalhei com hambúrguer, com sanduíches, tanto os clássicos, tanto gourmet. Eu tenho paixão também por coquetéis. Eu trabalhei também, já preparei coquetéis, já trabalhei em bares que trabalhava com long drinks, com coquetéis. Como eu tenho também paixão por vinhos, já trabalhei inclusive servindo vinhos, vendendo vinhos, mas também trabalhei como consultor de venda de vinhos. Trabalhei por várias empresas que produzem, que vendem vinhos. Como também tenho paixão por cervejas especiais. Já trabalhei também vendendo cervejas especiais, tanto nos meus estabelecimentos, nas minhas atividades, tanto como consultor. Também trabalhei com empresas distribuidoras de bebidas que inclusive tinham várias cervejas especiais. E por isso que eu não quis me tornar um profissional da pizza, porque eu sempre quis adquirir ao longo do tempo, ao longo desses quase 30 anos de trabalho, várias experiências em vários setores. Não quis me focar só em um setor. Eu queria e, graças a Deus, consegui acompanhar um pouco de tudo. No setor da gastronomia, digamos assim, eu consegui ter um pouco de experiência em todos os setores. E era justamente o meu objetivo, era conhecer o setor gastronomia a 360 graus. Trabalhei muito, estudei muito, continuo estudando e agora, em específico, estou desenvolvendo mais essa minha paixão pela pizza, em particular na preparação de pizzas italianas em casa. Testei muito, joguei fora muitos ingredientes, até chegar ao ponto de hoje, onde eu me transformei de amador do absoluto zero a especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Inclusive, você vai poder ver umas imagens, vou colocar aqui umas imagens das minhas primeiras pizzas e das primeiras pizzas que eu preparei e daquelas que eu consigo preparar hoje, dos resultados que eu consigo alcançar hoje. Eu utilizo um forno elétrico, mas poderia ser utilizado também um forno a gás, como eu já utilizei várias vezes forno a gás, inclusive no Brasil. No nosso restaurante a gente tinha um fogão, na época a gente tinha comprado uns 6 bocas e o forno era um forno a gás. Então a gente preparou pizza lá também, a gente preparou quase todo sábado à noite. No Brasil eu preparava pizza para as minhas filhas, para a família. E lá eu utilizei um forno a gás. Então, o forno pode ser qualquer tipo de forno. Eu utilizo nesse momento um forno elétrico e não utilizo nenhum tipo de equipamento profissional. Eu preparo tudo na mão. Eu tenho minha batedeira planetária, mas raramente eu utilizo, principalmente para fazer a pizza, porque eu gosto de sentir a transformação da massa nas mãos, né? Mexendo eu consigo entender se a massa está saindo bem, mexendo com as mãos consigo entender se a pizza está se desenvolvendo da forma que eu quero, se está precisando talvez de um pinguinho a mais de água, a um pouquinho de azeite a mais, ou colocar um pouco de farinha, assim. Hoje eu, digamos assim, depois de vários anos que eu testei e que errei muito, consigo sentir nas mãos se a massa está saindo bem ou tem alguma coisa que não está dando certo. E consigo, digamos assim, corrigir eventualmente aquilo que tem que ser modificado. Mas já preparei pizza também na batedeira planetária e não tenho nada contra. A questão é que eu tenho uma batedeira planetária daquelas domésticas. Eu não tenho equipamentos profissionais porque, como já falado, eu acho desnecessário
investir em equipamentos profissionais caros quando a gente está preparando pizza em casa. Estamos falando de pizza para ser preparada em casa. Você prepara meio quilo, no máximo 1 quilo de farinha, então não tem necessidade de investir dinheiro em equipamentos profissionais. Como começou e quando começou a minha transformação de amador para especialista de pizzas para ser preparada em casa? A pizza, na realidade, sempre fez parte da minha vida, né? Desde a minha infância, porque morando atrás de a melhor padaria da cidade, não tinha como ser diferente. Era cheiro de pizza e de pão desde manhã cedo até quase a hora do almoço. E me acompanhou também ao longo da minha pré-adolescência, porque mais ou menos, digamos assim, até a metade do quase final da década de 80, era tradição aqui na Itália, em específico aqui no sul da Itália, onde eu moro, era tradição em muitas casas preparar pizza e preparar pão. Isso quando? No sábado, geralmente, no final de semana. Muitas casas tinham o próprio forno a lenha construído artesanalmente fora de casa, né? Então, as mulheres no final de semana preparavam pão, preparavam pizza, preparavam biscoito para a semana inteira. O que acontecia? Muitas pessoas, porém muitas famílias, não tinham o forno a lenha fora de casa. Isso aí, algumas famílias tinham ainda, porque essa era uma tradição antigamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Todas as casas tinham o forno construído de forma artesanal para ajudar a preparar o pão, porque depois da Segunda Guerra Mundial era complicado. Não existia ir na padaria e comprar pão, era coisa para ricos, né? As pessoas que não tinham muita, digamos assim, condições financeiras positivas, tinham que preparar praticamente tudo em casa, do pão aos biscoitos, a massa, o macarrão feito em casa, tudo praticamente era feito em casa, para as pessoas que não tinham muito dinheiro para comprar nas lojas, mercadinhos ou padarias da época. Então o que acontecia? Muitas pessoas preparavam em casa. Preparava pão principalmente para a semana inteira. Muitas famílias preparavam de 15 dias em 15 dias, né? Porque o pão que se preparava naquela época era um pão artesanal com farinhas feitas de trigos de qualidade, aguentava bastante. Mas tinha famílias que, mais ou menos na década de 80, né? Que bate mais ou menos com a minha pré-adolescência. Nessa época, muitas famílias não tinham mais esses fornos a lenha e só tinham o forno de casa. Então, quem tinha a sorte de ter esse forno artesanal, digamos assim, esse forno a lenha caseiro, feito de forma artesanal, preparava pães, pizzas, biscoitos para a semana inteira. Muitas vezes se preparava pão até de 15 em 15 dias. E a primeira preparação era o pão, e precisava de uma temperatura muito alta, e de acordo com que a temperatura do forno ia diminuindo, iam se preparando outros tipos de produto. Depois do pão era a pizza, depois da pizza eram os biscoitos, tinha os taralos, né, que são um salgado, um petisco típico da minha região, da região Puglia. Quem não tinha esse tipo de forno, como preparava a pizza? Existia uma parceria com as padarias, que na realidade era um serviço que as padarias ofereciam para poder aproveitar no máximo o calor do forno. Isso acontecia no sábado, porque as padarias na época, no domingo, não trabalhavam. Então, no sábado de manhã até de tarde, o forno ia esfriando. Estamos falando de fornos de padaria, de fornos profissionais, fornos enormes,
que gastam muita energia. Então, para eles se esfriar totalmente, se passavam várias horas, né, até que chegasse o ponto que o forno esfriasse totalmente. Então, a padaria oferecia um serviço para as mulheres que queriam preparar pizza, enquanto aproveitava o calor desse forno que aos poucos ia diminuindo até chegar a se esfriar totalmente. Então, o que as padarias ofereciam? Ofereciam o serviço de assar a pizza no forno da padaria. E como funcionava? Na sexta-feira, as mulheres entravam em contato com o pessoal da padaria e fazia o pedido da massa. Então, quem preparava a massa da pizza era a padaria. Então, o que acontecia? A mulher que não tinha o forno a lenha em casa conseguia preparar uma pizza de qualidade, porque a massa era preparada por profissionais. O forno onde a pizza seria assada era um forno profissional, então por isso que muitas mulheres naquela época não se preocupavam em preparar pizza em casa, porque elas simplesmente ligavam na sexta-feira, entravam em contato com o pessoal da padaria. E na época não existia celular. Quem estava um pouco melhor economicamente tinha um telefone fixo. O telefone da época era as canelas das crianças, né? Os meninos que faziam de telefone, né? A mãe falava para ir lá, vai na padaria e peça isso, vai no mercadinho e faça aquilo, vai no açougue e compra aquilo. Então o telefone da época, o celular da época, eram as pernas dos meninos. Então, as mulheres entravam em contato na sexta-feira de tarde fazendo o pedido da quantidade de massa que queriam. Então, o pessoal da padaria, da sexta-feira de tarde até sábado de manhã, mais ou menos antes da hora do almoço, já sabia a quantidade de massa que tinha que preparar mais para esse tipo de serviço. No sábado, mais ou menos antes do almoço, os meninos eram encarregados também de buscar a massa na padaria. Então o que acontecia? As mulheres com essa massa nas próprias casas, nos próprios refratários, preparavam e temperavam as pizzas do jeito que queriam, com os ingredientes que elas queriam, com aquilo que tinha em casa. Cada um preparava da forma que queria, com cebola, com tomate, com linguiça. Depois de ter preparado os refratários, as mulheres, sempre junto com os meninos, levavam esses refratários para a padaria, para a pizza ser assada no forno da padaria. Se criava assim, então, como se fosse uma peregrinagem, né? Como se fosse um caminho para um santuário, né? Todas as mulheres com o refratário na mão, com o refratário na cabeça, que se usava muito na época, né? Enrolar o lenço para colocar em cima da cabeça, e as mulheres tinha a cabeça como instrumento também para transportar as coisas, né? No caso a pizza, mas transportava de tudo, água, de tudo, né? Nesse caso se transportava a pizza, vários refratários, um na mão, o outro na cabeça, o menino com outro refratário na mão, e se criava esse caminho, esse percurso em direção da padaria. E chegado lá na padaria sempre tinha fila de pessoas que já estavam esperando cada um a própria vez para poder entrar e deixar a pizza para colocar no forno. Feito isso, deixar a pizza para colocar no forno, se calculava mais ou menos, o padeiro ia dizer mais ou menos o horário que a pizza estaria pronta, e depois as mulheres junto com os meninos, depois de um tempo X, voltavam na padaria para buscar as pizzas. Os meninos, um pouco por obrigação, um pouco por prazer, faziam esse trabalho principalmente pelo fato que depois do transporte da pizza, quando a pizza estivesse já pronta, o primeiro pedaço quentinho, crocantezinho para experimentar era das crianças. Mas nada mais do que um pedaço, porque a pizza era para o jantar do sábado à noite. E se sobrasse alguma coisa, geralmente sobrava alguma coisa, era para o café da manhã do domingo. O café da manhã do domingo no sul da Itália era ou a pizza, o outro tipo, digamos assim, o clássico, aquele que acompanhou minha infância também, minha pré-adolescência, além da pizza, como café da manhã, no domingo era a fatia de pão
com o molho da carne, né? As mães colocavam o molho, o famoso sugo, o molho misto de carne típico do sul da Itália, colocava de manhã cedo essa panelona cheia de molho e quando chegava mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã, o molho já estava em uma situação, o cheiro era maravilhoso, não tem nem como explicar. E já estava pronto, não estava completamente pronto, mas já estava bastante cozido para ser experimentado. Então, o outro café da manhã da minha infância, típico do sul aqui na Itália, era essa fatia de pão inteira com um molho por cima. Isso aí era o café da manhã do domingo ou a pizza. Isso fazia o quê? Isso criava um convívio e a alegria, porque o sábado à noite se juntavam famílias, se juntavam amigos, turma de amigos, para comer essas pizzas junto. Uma vez era na casa de um, outra vez era na casa de outro, cada um trazia a sua bandeja de pizza que tinha preparado na padaria de tarde, e se criava também uma espécie de competição entre as mulheres que gostavam, prova essa minha porque essa aqui eu fiz assim, eu gosto mais de fazer assim, eu botar alcachofra, eu botar azeitona. Então se criava uma espécie de desafio culinário. Essa tradição, infelizmente, como algumas outras ao longo do tempo, né, com digamos assim, a mudança dos hábitos, foi se perdendo um pouquinho, né? Essa parceria era uma verdadeira parceria, digamos assim, porque pensando direitinho, as mulheres que não tinham possibilidade, digamos assim, de fazer uma pizza profissional em casa, aproveitavam da padaria, e a padaria aproveitava porque conseguia lucrar até o último minuto de forno quente, e também porque a padaria cobrava também a massa que vendia, a preparação da massa, a quantidade de massa vendida, e cobrava também pelo serviço de colocar a pizza no forno. Não era uma coisa, uma loucura, né? Era uma taxinha, mas naquele período em que praticamente o forno deveria estar parado, eles ainda ganhavam algum dinheirinho com esse tipo de serviço. E infelizmente foi se perdendo essa tradição. Inclusive hoje é difícil até encontrar, aqui na Itália, graças a Deus, ainda tem, né, padarias pequenas ou grandes onde você encontra vários produtos. Hoje em dia se encontra tudo nos centros, nos shoppings, nos centros comerciais grandes, né? Mas ainda se encontra alguma coisa. Agora, várias tradições tipo essa foram perdidas. Porém, o italiano, graças a Deus, ainda mantém no próprio DNA aquele convívio, digamos assim, aquela diversão de estar sentado em uma mesa, um monte de gente e experimentando comidas e vinhos e bebidas. Isso aí faz parte da cultura italiana e faz parte do DNA dos italianos. Um pouco as coisas diminuíram, mas graças a Deus, pelo menos assim, essa tradição típica italiana ainda continua, ainda nas casas, principalmente no sul, mas também no centro, no norte, na Itália toda. Tem essa cultura de estar todo mundo junto, de comer todo mundo junto, de se divertir comendo e bebendo. E por que eu lhe contei um pouco dessa história? Porque realmente a pizza me acompanhou ao longo da vida toda. Hoje minha paixão por pizza só aumentou, principalmente desde o momento que eu consegui preparar pizzas pessoalmente em casa, desde que eu consegui um resultado digno de ser chamado pizza. E sinceramente não consigo me enjoar de pizza. A pizza é uma coisa que não consegue me enjoar. Eu seria capaz de comer pizza praticamente todos os dias. E confesso que eu já fiz algumas vezes, eu já passei vários dias comendo só pizza. Principalmente na época em que estudava, que eu morava sozinho. Então muitas vezes, pelo menos assim, no início, mas não só no início.
Muitas vezes a gente passava dias só comendo pizza. E afinal de contas, quem é que não gosta de pizza? São raras, são poucas as pessoas que não gostam de pizza. E se não fosse assim, a pizza não teria esse sucesso todo que tem hoje e que teve na época que saiu de Nápoles, no início do século, e se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje tem pizza espalhada no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo você vai, tem um lugar que vende pizza. E o melhor de tudo, a pizza, a diferença de outros produtos típicos italianos, que ao longo do tempo se adaptando em outro país, mudou até de nome, né? Tem muitos produtos italianos que chegado em outro país mudou totalmente de nome, foi adaptada a receita, foi adaptado o nome. A pizza é a única que não mudou. Pizza é pizza no mundo inteiro. Nenhum país teve a coragem, digamos assim, de mudar o nome ou de adaptar o nome no próprio idioma. Pizza você vai encontrar escrito em qualquer lugar, vai ser pizza. Então, se você não se inscreveu no canal, aproveite para ser avisado com antecedência e não perder nenhum outro vídeo novo sobre o assunto pizza italiana caseira.